Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Belkise Moreira. Neste vídeo, irei realizar a resolução de algumas questões sobre os estados físicos da matéria. Simbora! Antes de iniciar a resolução das questões, vamos relembrar quais são os principais estados físicos e as suas transformações. Em outro vídeo aqui do canal, abordei sobre os estados físicos e nós vimos que os três principais estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. A transformação do estado sólido para o líquido nós chamamos de fusão. E o processo contrário, do líquido para o sólido, chamamos de solidificação. Já a transformação do estado líquido para o gasoso, chamamos de vaporização, e do gasoso para o líquido, condensação. E a outra transformação é quando nós temos a passagem do sólido diretamente para o gasoso, chamamos de sublimação, e do gasoso para o sólido, chamamos de sublimação ou ressublimação. Então, pessoal, vamos iniciar a resolução das questões. E a primeira questão é bem simples, bem prática, e ela diz o seguinte: observe os quadrinhos abaixo. Temos aqui 3 quadrinhos. Em cada um desses quadrinhos está mostrando um estado físico diferente da água. Por exemplo, no primeiro quadrinho, nós temos aqui água no estado sólido, no segundo quadrinho, água no estado líquido e no terceiro quadrinho, água no estado gasoso. E aí o cachorrinho diz que seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Ele está se referindo aos 3 estados físicos que a água apresenta. Então ele está fazendo essa associação como se fosse uma personalidade da água. E aí a questão diz: é correto afirmar que? A alternativa A diz que a água passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Essa afirmação aqui ela não é correta, porque a água ela não passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Ela precisa passar antes pelo estado líquido. Então essa afirmação aqui ela é falsa. A B diz que ao passar do estado líquido para o estado sólido, a água libera energia em forma de calor. Isso daqui é correto. Por quê? No estado líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas devido à quantidade de energia cinética que elas apresentam. Então, liberando um pouco esse calor, essa energia, as moléculas vão ficar mais calmas, menos agitadas, e aí apresentando a característica do estado sólido. E aí a afirmação ela continua dizendo que essa transformação do estado líquido para o estado sólido é chamada de fusão. É aqui que está o erro. Essa transformação ela não é chamada de fusão, e sim solidificação. Então, essa afirmação aqui também é falsa. A C diz que a água apresenta somente 2 estados físicos, o sólido e o líquido. Acabamos de ver nos 3 quadrinhos, e isso também já tínhamos visto no vídeo anterior, que a água apresenta 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então essa daqui de cara é falsa. E consequentemente já conseguimos considerar a outra verdadeira, porque ela diz que a água apresenta esses 3 estados físicos. Então é a única afirmação dentre essas 4 a verdadeira. Vamos para a próxima questão. Então, pessoal, vamos iniciar a resolução da segunda questão. E ela diz o seguinte: o conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias é muito útil para avaliar condições adequadas para a sua armazenagem e transporte. Considere os dados das 3 substâncias seguintes. Então, a questão nos fornece uma tabela com 3 substâncias e seus respectivos pontos de fusão e ebulição. É correto afirmar que, em um ambiente a 35 graus Celsius, sob pressão atmosférica, as substâncias 1, 2 e 3 apresentam-se, respectivamente, nos estados físicos. Então, resumindo, essa questão ela pede para a gente dizer qual vai ser o estado físico de cada uma dessas substâncias a 35 graus Celsius.
Então, para se resolver uma questão como essa, nós devemos, primeiro, identificar a temperatura que a questão está pedindo, no caso, 35 graus Celsius. Segundo, eu vou na tabela e vou localizar onde é que se encontram os estados físicos das substâncias, o sólido, líquido e gasoso. Então, sempre antes do ponto de fusão, eu tenho o estado sólido. Então, qualquer valor que venha antes é considerada a substância no estado sólido. O estado líquido, ele é intermediário, ele está entre o ponto de fusão e ebulição. Então, qualquer valor que eu tenha aqui no meio, entre esses números, a substância ela se encontra no estado líquido. E o estado gasoso, ele vem depois do ponto de ebulição. Ou seja, qualquer temperatura acima dessas é considerada substância no estado gasoso. Então, o que é que nós devemos fazer agora? Localizar esse 35 graus Celsius nessa tabela para cada uma dessas substâncias. Por exemplo, para a primeira substância, onde é que esse 35 graus Celsius vai estar? 35 é menor que 232? Então ele vai vir aqui. 35 graus Celsius vai vir antes do ponto de fusão. Então nós podemos afirmar que o estânio a 35 graus Celsius ele está no estado sólido. Então já podemos eliminar aqui a alternativa D e a E, que dizem que o estânio está no estado líquido. Sobrou aí a alternativa A, B e C. Agora vamos analisar o flúor. Onde é que eu vou localizar o 35 graus Celsius? 35 vem antes de menos 220? Não, menos 220 é um número negativo, então todos os outros números que vêm antes dele também são negativos. E 35 não está como uma temperatura negativa. 35 vai vir aqui depois? Vamos analisar o número que está referente ao ponto de ebulição, que nesse caso aqui é menos 188. Então, se eu colocar o 35 aqui, vai ficar errado, porque 35 não vem antes de menos 188, porque aqui também tem que se encaixar um número negativo. Então, nós podemos analisar que o 35 nem vai vir aqui, ou seja, no estado sólido, nem aqui no estado líquido, porque aqui só vai caber um número também negativo, porque tanto o ponto de fusão como o de ebulição do flúor são números negativos. Então, eu posso dizer que o 35 ele está acima de menos 188. Logo, o flúor vai estar no estado gasoso. Então, já podemos eliminar a alternativa C, que diz que o flúor está no estado líquido. Sobrou aí a alternativa A e B. Vamos agora analisar o césio. 35, ele é menor que 28? Não, então não vai estar no estado sólido. 35 é maior que 28, então provavelmente vai estar aqui. Mas aí você tem que analisar o outro valor do ponto de ebulição, que nesse caso aqui é 678. 35 é menor que ele? Então, de fato, 35 vai ficar aqui. 35 é maior que 28 e é menor que 678. Então, podemos dizer que o césio está no estado líquido. Então, a alternativa correta é a A. Estânio está no estado sólido, o flúor no estado gasoso e o césio no estado líquido. Então, pessoal, para resolver questões como essa, que traz uma tabela com ponto de fusão e ebulição e dá uma temperatura para você localizar ela na tabela e dizer qual o estado físico daquela substância, você tem que fazer essa análise de valores. Onde é que cabe essa temperatura? Por exemplo, aqui nós vimos que 35 é menor que 232, então por isso que ele ficou aqui. Então, para cada substância você tem que analisar essa situação dos valores, não é para colocar em qualquer canto. Então, é uma questão também simples, mas que requer bastante atenção. Então, pessoal, nós iremos agora resolver a terceira questão. E ela diz: observe os seguintes fatos. Então, nós temos aqui 4 fatos
E cada um desses fatos nós iremos tentar identificar alguma transformação de mudanças de estado físico. E aí, a partir dessa identificação, nós poderemos encontrar a alternativa correspondente. Então, vamos lá para o primeiro. No primeiro fato, diz que uma pedra de naftalina deixada no armário. O que acontece? Qual é a transformação física envolvida aqui? A pedra de naftalina ela vai estar no estado sólido. Com o tempo, essa pedra de naftalina ela desaparece. Por exemplo, quando se coloca no guarda-roupa, com o tempo ela vai desaparecendo. Porém, a gente não vê ela no estado líquido. Ela está no estado sólido e depois desaparece. É sinal de que ela passa do estado sólido para o estado gasoso. Então, qual é o nome dessa transformação? Do sólido para o gasoso? Sublimação. Vou colocar aqui só as iniciais. Sublimação. O fato 2 diz que uma vasilha com água deixada no freezer. Você tem uma vasilha com água no estado líquido e ela é deixada no freezer. Então, qual é a transformação que a gente tem aqui? No estado líquido, se você deixa no freezer, ela vai passar para o estado sólido, vai congelar. Nós temos a passagem do líquido para o sólido. Nós temos aqui, então, uma solidificação. Muito bem. O terceiro fato diz: uma vasilha com água deixada no fogo. Mais uma vez, nós temos aqui a água no estado líquido. Se você está com ela no fogo, o que vai acontecer? Ela vai passar para o estado de vapor. Nós temos aqui a passagem do líquido para o estado de vapor, o gasoso. Então, essa passagem do líquido para o gasoso nós chamamos de vaporização. Qual seria a alternativa mais coerente até o momento? Temos sublimação, solidificação e vaporização. Então, de cara já percebe-se que a A vai ser a alternativa correta, mas vamos confirmar isso com o quarto fato que a questão nos fornece. E o quarto diz assim: o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. O pedaço de chumbo vai estar no estado sólido. Quando você aquecer, ele vai passar para o estado líquido. Então, você tem a passagem do sólido para o líquido. Que aí nós temos, sim, de fato, uma fusão. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão bem prática, bem simples de se resolver. Então, pessoal, iremos agora para a resolução da quarta questão. Ela é estilo aquela questão número 2 que a gente resolveu. Ela traz uma tabela para a gente identificar qual o estado físico daquela substância. Então, vamos lá. Então, a questão diz assim: dada a tabela a seguir, em relação ao estado físico das substâncias, nessa pressão aqui de 1 atm, a alternativa correta é... Então, traz aqui 5 alternativas para a gente dizer qual é a que está correta. Então, nós temos aqui as 5 substâncias, com seus respectivos pontos de fusão e ebulição. A letra A diz que a substância 1 é sólida a 30 graus Celsius. O que é que eu tenho que fazer? Localizar esse 30 graus Celsius na tabela para essa substância 1 e ver se realmente ela é sólida. Então, vamos lá na tabela. Sabemos que o estado físico que vem antes do ponto de fusão é sólido. O que vem depois do ponto de fusão e antes do ponto de ebulição é o líquido. E o último é o estado gasoso. Então, vamos lá na substância 1. Esse 30 vai estar antes de menos 218? Não, porque aqui só vai ter números negativos. Vocês têm que lembrar da reta dos números inteiros. Então, nós temos aqui só números negativos. Vai vir depois do menos 218? E aí vai ter que olhar o número, da temperatura de ebulição, que nesse caso aqui é menos 183. Então, esse 30 também não cabe aqui no estado líquido. Todos os números que venham
antes de menos 183 são todos números negativos. Então, esse 30 só vai poder se localizar após menos 183. Então, essa substância 1 ela está no estado gasoso. Então, ela é incorreta. Essa aqui não é a verdadeira. A B diz que a substância 2 é líquida a 100 graus Celsius. Vamos lá localizar a substância 2. E onde é que se localiza esse 100? 100, ó, ele não vai estar aqui, porque esse número é negativo. Então, todos os outros números que venham antes tem que ser negativo. 100 é menor que 61? Não, é maior. Então, eu só posso colocar esse 100 aqui. Ele é maior que 61. Se eu colocar aqui, vai ficar errado. Porque ele vem até antes, ele vem até depois do menos 63, mas ele não vem antes do 61. Então, o 100 só pode ficar aqui no estado gasoso. Então, essa também está incorreta. A C diz que a substância 3 é sólida a 25 graus Celsius. Vamos lá olhar a substância 3. 25 é menor que 41? Esse 41 ele não está negativo, está positivo. E 25 também está positivo, então 25 é um número menor que 41. Então, podemos dizer que a substância 3 é sólida. Então, a C, até o momento, é a correta. Ela é sólida a 25 graus Celsius. A D diz que a substância 4 é líquida a 480 graus Celsius. Vamos lá localizar o 480. Tem aqui no ponto de fusão 801. 480 vai vir antes, porque é um número menor. E ambos estão positivos. Então, se 480 vem aqui, quer dizer que a substância está sólida e não líquida. Então, essa daqui é falsa. E a alternativa E diz que a substância 5 é gasosa a 2.400 graus Celsius. 2.400 não vem antes de 1.535, vem depois. E vem antes de 2.885. Então, podemos dizer que o 2.400 vai vir aqui no meio, porque ele é maior que esse valor e menor que esse outro. Então, a substância 5 é para estar no estado líquido, e aqui está dizendo que ela está gasosa. Então, essa também é falsa. Então, a única alternativa de fato correta é a letra C. Então, pessoal, vamos lá para a quinta e última questão. Uma questão bem simples, para a gente fechar de forma bem tranquila essa rodada de questões. E ela diz o seguinte: a matéria pode se apresentar basicamente em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Sabemos que ela pode mudar de estado dependendo do fornecimento ou retirada de energia. Assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui uma situação e a partir dessa situação nós vamos dizer qual dessas transformações é a mais correta. Quando uma substância está no estado líquido e muda para o estado gasoso, então eu tenho aqui uma transformação, estado líquido para o gasoso, dizemos que ela sofreu o quê? Uma sublimação? Será? Você tem aqui a passagem do líquido para o gasoso. Não é uma sublimação. Sublimação é do sólido diretamente para o gasoso ou vice-versa. Então, essa A não é a correta. Temos uma liquefação? Também não. Liquefação ou condensação é do gasoso para o líquido. Temos uma fusão. O que seria uma fusão? É a passagem do sólido para o líquido. E não é o caso aqui. Então, também não é essa. Vaporização. Essa daqui é a correta. Por quê? Nós temos a passagem do líquido para o gasoso. E essa passagem é o que caracteriza uma vaporização. Condensação sabemos que não é, pois condensação é o processo contrário, do gasoso para o líquido.
Então, a alternativa de fato correta é a letra D. Então, pessoal, finalizamos aqui essa rodada de questões sobre os estados físicos da matéria. São questões simples, mas que possivelmente irão te ajudar na resolução de muitas outras questões que vocês venham a encontrar. Goodbye, galera! Até o próximo vídeo e espero que este tenha te ajudado de alguma forma. E não deixe de seguir este canal e nem as nossas páginas no Facebook e Instagram.